Olá, bem-vindo ao Sermão Online do dia 6 de março de 2022. Eu sou João Gustavo Varga, pastor da Primeira Igreja Batista em Brodowski. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você que está nos assistindo nesse instante. Nós vamos meditar na Palavra de Deus, mas antes, vamos para os recadinhos de sempre. Nós estamos nas redes sociais, então você também pode nos acompanhar nas redes sociais, no nosso canal no YouTube, Primeira Igreja Batista em Brodowski, na nossa página no Instagram, no Face e também, se você precisar entrar em contato conosco, pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp DDD 16 99461 1717. Também lembrando, nós vamos deixar na descrição do vídeo 3 links de algumas canções que você pode acessar e tirar um tempo aí para poder cantar e louvar ao Senhor com música. Hoje nós vamos continuar meditando sobre a temática da semana passada. Então, nós vamos continuar falando sobre o Deus em meio às guerras, muito motivado por aquilo que nós estamos vendo pelos meios de comunicação e acompanhando ao longo dessas 2 últimas semanas, ou seja, a guerra entre Rússia e Ucrânia, né? Estamos acompanhando uma série de dramas aí e dos resultados dessa guerra, tanto em termos de refugiados, brasileiros que estão voltando aqui para o Brasil, colocando missionários em oração, verificando, né, todas essas questões que enfim, são complicadas, porque envolvem a guerra e o sofrimento humano, a guerra e a perda de pessoas queridas. E a pergunta que muitas vezes não quer calar é: onde está Deus no meio de tudo isso? Onde está Deus em meio às guerras? Onde está Deus em meio a essa guerra entre Rússia e Ucrânia? Falamos na semana passada sobre a soberania de Deus com relação a isso, né? Deus está no controle de todas as coisas, essa guerra não pegou Deus de surpresa, e mesmo com essa guerra sendo travada, assim como todas as outras guerras ao longo da história, Deus não só não perdeu o controle sobre essas coisas, como também Deus usou esses eventos, sejam eles de maneira bondosa ou maligna, né? Digo da parte das pessoas, Deus usou esses eventos para o seu propósito, para a sua glória, e para guiar as pessoas de acordo com a sua vontade, de acordo, como falei, do seu propósito. Também falamos que Deus, o nosso Deus, é o Senhor da paz. E se a gente precisa buscar paz a gente busca no Senhor. Por isso, se precisamos e se queremos paz ali no leste europeu, se queremos paz para os conflitos ao redor do mundo, se queremos paz para os nossos próprios conflitos, nós precisamos começar buscando isso no Senhor, porque o nosso Deus é o Senhor da paz. Continuando a falar sobre essas reflexões do Deus entre as guerras, nós vamos voltar a ler o mesmo texto da semana passada, o Salmo 46, 7 a 11, para a gente continuar tirando algumas lições sobre esse texto e a realidade da guerra. E o texto diz assim: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo.
Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Antes de nós continuarmos, vamos fazer oração? Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor, nós te pedimos que o Senhor fale conosco com poder, que o Senhor fale conosco, Pai, e encha-nos de sabedoria vinda de Ti, através da Tua verdade, para que nós possamos ler o mundo ao nosso redor a partir das Tuas lentes. E fazendo assim, Senhor Deus, a gente possa viver sendo guiados pelo Senhor. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos, Pai amado. Amém. Bom, já tivemos 2 lições a partir desse texto a semana passada. Vou deixar o link do outro vídeo para você poder acompanhar. Também, então, na descrição do vídeo vai estar o link do vídeo anterior, tá bom? E nós vamos, então, para a terceira lição que esse texto nos traz, que são as ações múltiplas do soberano Deus. As ações múltiplas do soberano Deus. Com base no verso 8 e 9, que diz assim: venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Na verdade, quando eu falo de ações múltiplas do soberano Deus, eu estou retomando um pouco justamente o tema da soberania de Deus, a questão de que ele tem o controle sobre todas as coisas. E que, portanto, ele usa todos os eventos da humanidade do modo como ele quer. Então, o que eu quero dizer com isso? Um evento histórico da humanidade gera efeitos diversos de acordo com aquilo que Deus quer, de acordo com o propósito de Deus. Então, por exemplo, nós estamos falando da guerra entre Rússia e Ucrânia, mas nós podemos falar de vários outros eventos, mas pegando o evento da guerra ali no leste europeu, nós podemos entender que esse mesmo evento tem um impacto diferenciado na história das pessoas. Eu imagino que algumas pessoas elas serão castigadas e serão punidas e essa guerra, portanto, ela é justamente o instrumento de Deus para punir pessoas. Você pode falar assim: nossa, Gustavo, mas você está falando isso? Sim, eu estou falando isso, eu estou exatamente falando isso, porque o nosso Deus é um Deus que castiga, sim, que pune e que olha o pecado de pessoas e que castiga pecados. Ele é um Deus justo e ele faz isso. E ele pode usar essa guerra. Eu não estou falando, e eu não quero que vocês entendam que eu estou dizendo com isso, que essa guerra está sendo travada para punir os ucranianos. Não é isso que eu estou dizendo, tá? Até porque nós estamos falando de ações múltiplas de Deus. Mas para algumas pessoas, essa guerra pode ser um evento de Deus para castigá-las. Exatamente para castigá-las. Mas essa guerra pode ser um instrumento de Deus para a conversão de determinadas pessoas. É isso. Para algumas outras pessoas, essa guerra ela pode ser um instrumento de Deus para que pessoas venham conhecer Jesus. De modo que sem essa guerra, essas pessoas jamais se achegariam a Jesus. Entendem? Então, também pode haver essa ação a partir da guerra. Pessoas, por exemplo, podem ter suas histórias modificadas a partir da guerra, porque a partir disso elas vão chegar mais próximas do Senhor. Elas vão adquirir maturidade espiritual que elas não tinham antes. E aí eu digo
com base em irmãos nossos que estão na Ucrânia. Pode levar irmãos nossos, continuando essa ideia, a orar mais. Aliás, está nos desafiando a orar mais também. Essa guerra, isso não é nem pode ser, isso é uma certeza. Esta guerra, infelizmente, tem ceifado vidas e Deus usa o instrumento da guerra para também finalizar o tempo de vida de outras pessoas. O tempo de vida nosso, ele está nas mãos de Deus. E quando Deus diz chega, chega. E não existe absolutamente nada que a gente possa fazer para acrescentar isso. Acrescentar tempo mais na nossa vida. Então, quando Deus diz chega, chega. Isso pode ser por uma doença. Deus pode usar uma doença para isso. Deus pode usar a velhice para isso. Deus pode usar um acidente para isso. E Deus pode usar a guerra. E Deus tem usado essa guerra também para finalizar a vida de algumas pessoas. Como um castigo? Não necessariamente, mas porque a vida passa, porque nós somos passageiros nessa vida. Então, também nos serve de reflexão para isso. Nossa vida é passageira e a gente precisa pensar no que a gente está fazendo com a nossa vida passageira. E a guerra é um instrumento que também é usado por Deus para findar a vida de algumas pessoas. Porque esse é um fato. A nossa vida acaba de uma ou outra forma. Então, quando eu digo sobre as múltiplas ações da guerra, ou as múltiplas ações do soberano Deus, eu estou dizendo que Deus pega um único evento e ele usa conforme o seu propósito para diversas coisas. Então, por isso é que eu ouvi na época, né, em 2004, quando teve o tsunami na Indonésia, eu ouvi que aquela nação estava sendo julgada por Deus. Pode ser? Não, até pode, mas eu entendo que a gente não pode fechar somente nisso. Outros eventos estavam acontecendo e Deus estava mexendo com as vidas ali de outras formas. Deus está mexendo mais uma vez com a economia mundial e com as nossas economias e muitas vezes nos limitando a partir do evento da guerra. Então, nós precisamos entender que Deus vai agindo de diferentes formas com um único evento. Ouvi falar de pessoas que agora já faleceram e tudo mais, mas que no fronte de batalha da Segunda Guerra encontraram um Salvador e creram em Jesus. Mas outros faleceram. Então, nós precisamos entender que Deus ele é dinâmico em como ele rege o universo. E de um evento, ele faz muitas coisas. Muitas coisas. De acordo com a sua soberania. A outra lição que nós precisamos entender é que a gente precisa se aquietar. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. E quando nós falamos disso, existem duas dimensões que a gente precisa entender sobre esse imperativo, né? Essa ordem de Deus para nós. Aquietem-se. A primeira questão é que o mundo está um rebuliço. Essa guerra trouxe um rebuliço para nós. E nós podemos nos aquietar. Precisamos nos aquietar. Não precisamos ficar ansiosos, inquietos, em pânico por causa dessa guerra e aquilo que pode sobrar para nós, inclusive em questões econômicas e uma série de outras coisas. A gente não precisa
ficar em pânico. E nem as pessoas que estão mais próximas dessa guerra precisam ficar em pânico, embora exista medo, existam receios, existam preocupações, todos nós podemos encontrar em Deus paz. Porque, como nós já falamos na segunda lição, Ele é o Senhor da paz. Nós podemos nos aquietar, porque Ele tem o controle de todas as coisas e nós não estamos vagando sem rumo na vida. Ele tem o controle de todas as coisas. E, portanto, Ele é totalmente poderoso e capaz de cuidar com perfeição de nós. Então, nós podemos nos aquietar nesse sentido, parar de ficar agitados e, principalmente, agitados por dentro. Nós precisamos parar de ficar agitados quando os problemas da nossa vida vêm para nos atacar e a gente entra em batalhas e conflitos das nossas próprias rotinas. A gente não precisa ficar inquieto, a gente não precisa ficar ansioso, porque Deus tem cuidado de nós. Então, não é necessário nós ficarmos em pânico, dominados pelo medo por conta disso, ansiosos, dominados pela ansiedade. Não é necessário, porque o Deus que tem o controle de todas as coisas, o Deus que é fonte da paz verdadeira e perfeita, Ele cuida, Ele tem cuidado de nós. Mas existe uma outra questão que a gente precisa entender. E essa outra questão é a seguinte: é a dimensão do relacionamento entre pessoas. Por quê? Porque pode ser que a gente fale assim, essa guerra é um absurdo. Pode ser que a gente faça manifestações pela paz. Pode ser que a gente fale assim, abaixo a todas as guerras, mas a gente tem as nossas guerras particulares. E eu não estou falando dos problemas da vida, eu estou falando dos nossos desentendimentos. Toda vez que a gente cria encrenca, toda vez que a gente briga, toda vez que a gente tenta impor as nossas razões para as pessoas e argumentar e falar assim, olha como eu tenho razão. E aí a gente briga, a gente magoa, a gente machuca e o outro machuca de volta e a gente vai vivendo essas animosidades que vão criando pequenas guerras nos nossos relacionamentos. Quantas amizades não ficam quebradas? Quantos relacionamentos no trabalho se resumem a isso? Quantos casamentos estão indo de mal a pior porque é assim que tem funcionado? Pois é, esse aquietem-se tem a ver com isso também. Aquietem-se, estabeleçam a paz entre os relacionamentos de vocês. Lembrem-se que eu sou Deus. Lembrem-se de que eu sou exaltado entre as nações, eu sou exaltado na terra. Lembrem-se de que eu sou grande, que eu sou o Senhor da paz. Lembrem-se de mim quando vocês insistirem em fazer suas próprias guerras, porque muitas vezes a gente olha para o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e fala assim, olha que homem terrível, mas a gente começa as nossas próprias guerras com os nossos vizinhos, com os nossos colegas, com os nossos amigos, parentes, com o nosso cônjuge. A gente vai criando treta, né, como se fala por aí, a gente vai se desentendendo com as pessoas, a gente vai criando mágoas, rancores, inimizades. E aí o Senhor da Paz diz assim, lembre-se de quem eu sou. Porque quando a gente briga com as pessoas, a gente perde a dimensão de quem Deus é, da grandeza de Deus, e de que é Ele quem faz as desolações e é Ele quem faz a paz. A gente perde essa ideia. Quantas vezes eu já vi gente brigando, e aí a pergunta que fica é, onde está Jesus nisso tudo? Jesus, nisso tudo, está esquecido. Está esquecido porque a gente brigou, porque a gente não... Quando a gente
se lembra do Senhor da paz, a gente sinceramente, a gente vai buscar essa paz, inclusive paz entre as pessoas. Então, quando você estiver falando que absurdo essa guerra, lembre-se das guerras que você trava, lembre-se das guerras que você provoca. E, acima de tudo, lembre-se do Deus que observa todas essas coisas. A terceira, ou a quinta, né? A quinta lição que nós precisamos entender tem a ver com um anseio mundial. Jesus Cristo estabelecerá a paz mundial. Olha o que diz nos versos 9 e 10. Ele faz cessar, o 9, né? Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Quando nós estamos falando desse texto, ele também tem uma dimensão futura, ele tem a dimensão de um Deus que vai intervir na história da humanidade. Como é que Deus vai fazer isso? Deus vai fazer isso no momento em que Jesus Cristo voltar e todo olho o verá. E ele vai interferir nas nações e ele vai reinar para todo sempre nesse mundo. Nesse momento, as nações se renderão a ele. Nesse momento, ele será exaltado entre as nações e será exaltado em toda a terra. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Naquele momento, naquele dia, as guerras acabarão, porque ele vai cessar as guerras por todo o mundo e todos os instrumentos de guerra não vão servir mais para a guerra. Em Isaías 2, falando também sobre a interferência do Salvador quando ele vier, vai dizer que todo manto, toda a roupa de guerra suja de sangue será queimada. E todo instrumento de guerra vai servir, na verdade, para a agricultura, para o arado. Ou seja, vai se inutilizar todas as armas de guerra, porque não vai existir mais guerras. O mundo suspira por paz mundial. A gente faz manifestações e mais manifestações por paz mundial. Mas paz mundial vai vir com Jesus Cristo. Portanto, todos aqueles que querem paz mundial precisam crer e precisam se render a Jesus Cristo, o Senhor, porque é Ele quem vai estabelecer a paz mundial. Você quer paz? Deixe Jesus reinar sobre a sua vida e ditar os pontos da sua vida, todos os pontos da sua vida. Por fim, sexta e última lição. Em tudo isso, ele é o nosso refúgio. Dá uma olhadinha aí naquela construção ali em cima da montanha. A ideia que esse texto nos traz nos versos 7 e 11, que são as mesmas frases, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A ideia aqui é justamente essa é a ideia de refúgio. Um lugar alto, onde os perigos e os inimigos não conseguem chegar, porque é um lugar alto, um lugar construído numa montanha, é um lugar fortificado num local alto. Por conta disso, o nosso Deus é o nosso refúgio perfeito. E aqueles que estão participando desses perigos no leste europeu podem fazer do nosso Deus o seu refúgio por conta de todos as cinco lições que nós vimos. Existem duas coisas aqui que asseguram que o nosso Deus é o nosso refúgio.
o fato de que ele é, aliás, duas não, três. A primeira coisa que assegura, o primeiro pilar, vamos chamar assim, o primeiro pilar que assegura que ele é o nosso refúgio é o título de o Senhor dos Exércitos. Ele é o Senhor dos Exércitos. E porque ele é o Senhor dos Exércitos, ele é o nosso guerreiro divino. Ele entende de guerras. E ele vai à frente das batalhas. Antes dos russos invadirem a Ucrânia, ele já estava lá. E ele já está tomando conta de todas as coisas. Antes de qualquer guerra, ele já está se movimentando. Eu quero que você entenda que antes de você tentar resolver os seus próprios conflitos, também ele já está guerreando por você. E por essa razão é que eu volto a dizer que para essa guerra na Ucrânia, você precisa clamar e continuar intercedendo por essas pessoas no leste europeu, por todos eles, por todos os soldados, sem lado, clamando pelos russos, clamando pelos ucranianos, clamando pelos refugiados, clamando pelos que sofrem, clamando por quem perdeu parentes nessa guerra, clamando. E você vai clamar a quem? Você vai clamar ao guerreiro divino, que é poderoso na batalha. Ninguém é mais poderoso do que ele. É por isso que você também vai clamar a ele, que é poderoso na batalha, quando você estiver cercado por adversidades que você tem que lutar. Mas o texto também vai nos dizer que o Senhor dos Exércitos está conosco, e por isso também ele é o nosso refúgio, porque ele não nos abandona. Quantas vezes nós nos sentimos abandonados, mas ele não nos abandona. É só impressão mesmo, ele está conosco. E por essa razão, porque ele está conosco, nós também precisamos clamar pelo pessoal ali na Ucrânia, para que eles experimentem do amparo, da presença, da companhia do Deus que a gente conhece, e que muitos deles não. Temos irmãos na Ucrânia? Sim, e precisamos clamar para que a poderosa presença do nosso Deus esteja com eles ali. Mas precisamos clamar para que aqueles que não conhecem venham a conhecer e também venham a desfrutar dessa companhia, desse amparo, mesmo nesses momentos tão difíceis. A terceira lição o terceiro pilar, na verdade, que a gente precisa entender e que faz com que o nosso Deus seja o nosso refúgio, é que ele é o Deus de Jacó. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que existia uma aliança entre Deus e Jacó. Nosso Deus é um Deus de alianças. Muitas vezes nós cantamos isso, né? Que nosso Deus é Deus de alianças, Deus de promessas. Então, ele é o Deus que cumpre as suas alianças. E ele tem uma aliança conosco em Cristo Jesus. Falamos disso em alguns sermões passados, né? Ele é o Deus que estabeleceu uma aliança conosco em Cristo Jesus. E por isso, nós estamos seguros. Nós estamos seguros. Ele é o nosso guerreiro divino. Ele não nos desampara nunca. E ele é o Deus que cumpre a sua aliança. Por isso, nós estamos seguros nele. Nós estamos seguros nele. Não importa qual guerra a gente tenha que lidar. Pode ser a guerra na Ucrânia, pode ser nossas guerras particulares. Ele é o Deus no meio das guerras para trabalhar pela paz, prometendo a paz mundial na vinda do Senhor Jesus. Tendo todas as coisas sob o seu controle, nada sai do seu controle. Porque ele é e isso faz dele o nosso refúgio. Não se esqueçam nunca disso. Eu quero colocar diante de Deus,
você que continua nos assistindo até o final, eu quero colocar você em oração nesse instante. Baixa a sua cabeça, vamos orar. Pai querido, eu quero colocar diante de Ti este amigo, esta amiga, este irmão e essa irmã que estão nos acompanhando, Pai. E eu quero te pedir, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, Senhor Deus. Que o Senhor manifeste o teu propósito, o teu soberano propósito na vida dessa pessoa, Senhor Deus. Que o Senhor o encaminhe, a encaminhe, de acordo com a tua condução perfeita, Senhor Deus. Nós te pedimos que o Senhor estabeleça a paz, que este irmão, essa irmã, este amigo e essa amiga possam vivenciar a quietude que vem de Ti, que vem do fato de que Tu és Deus e de que, portanto, Pai, nós podemos descansar em Ti e também viver em paz uns com os outros. Nós te pedimos, Senhor Deus, que a gente nunca deixe de descansar em Ti, porque Tu és o nosso refúgio. Nós queremos Te agradecer por isso, porque todas as coisas estão nas Tuas mãos, todas as coisas estão no Teu controle. E o Teu propósito é perfeito, mesmo que a gente não entenda o que está acontecendo. O Senhor sabe o que faz. É no nome de Jesus, Pai, que nós oramos, Senhor. Amém e amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. A semana está começando e por isso eu digo a vocês, vão de acordo com a semana que está começando e sejam bênção no mundo ao redor de vocês, sendo vocês promotores da paz, do Deus da paz, do Senhor da paz, do Príncipe da paz, e sempre aguardando o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vai estabelecer a paz de uma vez por todas. Que Deus abençoe cada um, uma boa semana.